nós selecionamos, puxa, tinha tantas imagens para escolher, mas nesta noite nós selecionamos aqui uma imagem que tem uma conexão muito direta com o tema da reflexão de hoje. E eu trago ela aqui para vocês em primeiríssima mão. Essa imagem falou muito ao meu coração. E eu vou até explicar um pouquinho essa imagem para vocês. Antes, deixa eu avisá-los que, excepcionalmente, nosso quadro já está aqui presente, né? Às vezes eu trago ele, mas ele já começou aqui desde o início. E eu tenho essa imagem impressa, como fazemos todas as semanas. Eu vou deixá-la aqui para inspirar. Quando a gente tiver falando com outros slides ou diretamente, você vai relembrando esta imagem. Amigos, eu queria convidar vocês para dar uma olhada com mais detalhes, rapidamente, nesta imagem. Você vê um ambiente numa casa, um pai. Eu tenho a descrição dessa imagem, que foi uma mistura de foto com criação da IA, inteligência artificial. E nós temos aqui um pai com a sua filhinha, e nas mãos, intencionalmente, não é um livro qualquer, é a Bíblia. Então, essa imagem tem como objetivo deixar clara, os criadores dessa imagem, que nas mãos desse pai, e a menininha está ajudando a segurar, eles têm uma Bíblia na mão, lendo histórias, orientações, as maravilhas que a gente tem nesta coleção de livros, 66 livros. E, ao mesmo tempo, ela projeta uma conexão moderna, levando a gente à ideia de uma inteligência artificial, conexão do mundo das ideias. Mas observe que esta imagem futurística, que na verdade já é presente, né? Ela já é um presente para todos nós. As conexões tecnológicas que permitem a gente conectar histórias e pessoas no mundo afora, ela transmite aqui as diversas histórias que estão na Bíblia, com esse pai e com essa filha que estão lendo e se conectando, e ao mesmo tempo elas são direcionadas à cruz, a Jesus. Olha que imagem fantástica, de uma conexão para ligar o tema de hoje, que vocês podem ver aqui comigo, que é a inteligência artificial e a palavra de sabedoria da Bíblia. Deixa eu olhar aqui para vocês. Não sei, acho que vocês vão concordar comigo que esta imagem ela une de uma forma muito precisa ah, esse tema, né? Esse tema que nós estamos trazendo para hoje à noite aqui. Ela conecta inteligência artificial e a palavra de sabedoria da Bíblia. Eu queria introduzir o tema de hoje de uma forma um pouco diferente. Pelo seguinte, nós estamos trazendo esse tema para esta temporada porque há uns poucos meses atrás eu recebi uma mensagem de um de vocês, do grupo. Nosso grupo de WhatsApp, Vinícius e Lucas, os demais que estão chegando pela primeira vez, depois a gente pode conectar vocês ali. Vocês recebem sempre o convite, o link e também um resumo dos slides aqui, se desejarem compartilhar com alguém, etc. E nesse grupo é um grupo de cento e poucas pessoas. É uma live exclusiva para convidados, mas vocês também podem trazer convidados, tá bem? E eu recebi de um dos grupos, dos nossos membros desse grupo, uma mensagem muito interessante que me chamou profundamente a atenção. E esta mensagem, poucos meses atrás, falava sobre a experiência que essa pessoa fez, até testando um pouco os aplicativos de inteligência artificial, um deles em particular, depois outro, mas num diálogo, numa interação que eu ainda não tinha visto. Então, nós tivemos uma interação de uma das pessoas do nosso grupo com uma inteligência artificial e desenvolveu um diálogo pelo um campo emocional e pelo um campo espiritual.
de uma forma tão profunda que me chamou muito a atenção e a pessoa que me enviou queria um pouquinho da minha análise, meus comentários, minhas percepções, e a gente travou um diálogo ali muito interessante. Mas o material que ele encaminhou, que essa pessoa encaminhou para mim, veio complementado pelo seguinte: uma outra pessoa da conexão com esta que eu estou comentando aqui com vocês, em outro país, pegou esse mesmo diálogo e colocou para ser feito uma análise com duas outras inteligências artificiais. Então, ó, cuidado para não perder aqui o episódio dessa novela, né? Então é o seguinte, uma pessoa teve uma interação com uma inteligência artificial muito curiosa, profunda, que transcendeu o caráter de coletar dados, de informações, de cruzamentos, foi para uma análise um pouquinho mais pessoal e até numa tentativa, entre aspas, de espiritual. E esta conversa foi analisada por duas outras IAs, até num outro contexto, num outro país. A análise dessas outras duas foi assim algo que eu não tinha imaginado como poderia chegar. E é o grau que a gente está tendo dessa preparação das inteligências artificiais generativas e outros tipos mais, para que possam interagir com o ser humano da forma até quase que mais pessoal e quase emotiva, embora isso na prática não seja literalmente possível, mas que dê essa impressão. Bom, eu fiz uma análise, eu estava num voo, vi essas mensagens e mandei para essa pessoa amiga uma análise sobre três aspectos de como eu vejo a inteligência artificial, algo que inclusive eu me conecto muito hoje, e a relação com nós cristãos que estamos buscando ter uma vida de acordo com a palavra de sabedoria da Bíblia. Como estas coisas se conectam? Eu fiz a minha observação sobre três aspectos e essa pessoa que está acostumado a tanto aqui a ouvir e assistir, participar das nossas lives, olha, você precisaria levar esse tema para nossas lives e ainda dentro desta temporada de imagens que falam ao coração. E é por isso, amigos, que eu introduzo este momento comentando aqui com vocês, para que eu possa até ampliar um pouco mais as opiniões que eu dei naquela ocasião, para que a gente possa refletir a conexão que o mundo está vivendo hoje com a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a nossa busca espiritual de uma vida com plenitude. Plenitude de caráter, de virtudes cristãs, e todos nós, de uma ou de outra forma, somos profissionais de diversas áreas, pessoas atuando em várias frentes, mas como pessoas, como indivíduos, como cristãos, estamos buscando essa conexão. E como ligar esse mundo que se iniciou há algum tempo atrás e que está se aprofundando com o futuro, né? Este é o propósito que nós temos com o nosso tema de hoje. E por isso, mais uma vez, trouxe aqui esta inspiração para nós, a inteligência artificial nessa imagem e a palavra de sabedoria da Bíblia. Eu quero fazer um convite a vocês nesse momento para vocês me acompanharem num mergulho histórico. E aqui está a nossa imagem, uma foto que eu tirei ainda hoje, de uma parte de Mateus, do nosso livro da Bíblia Ilustrada, conforme já comentei ali com vocês no início, né? Eu quero convidar vocês para a gente fazer aqui um rápido histórico, um mergulho por uma história, porque quando nós falamos de inteligência artificial e palavra de sabedoria da Bíblia, nós precisamos olhar sobre a ótica espiritual e não apenas técnica, tecnológica
ou do ponto de vista mais limitado humano. Então eu trago uma linha do tempo, a maioria de vocês conhece bem essa linha do tempo, para nos remeter à criação. O convite que eu faço a vocês agora é o seguinte: nós não conseguimos analisar esse tema sem fazer um retorno ao momento da criação. Vocês vão ver essa conexão com o que nós vivemos hoje e com o momento da criação. Nesta visão panorâmica, nesse convite de visão de vida que eu trago para vocês aqui hoje, evidentemente, na nossa história nós precisamos sempre colocar a Deus. Todos nós temos essa crença e de que temos um Deus que atua hoje, que fez parte da criação no passado. Eu vou buscar para a nossa visão panorâmica dois atributos de Deus, somente dois, para ter uma conexão mais direta com o nosso tema. O primeiro deles é o poder criador de Deus. E o segundo é a sabedoria de Deus. Esses dois atributos, como tantos outros, evidentemente, fizeram parte da ação de Deus lá no momento da criação. Em primeiro lugar, é o único Deus que tem um poder de criar as coisas do nada. Nós até criamos algumas coisas que, na verdade, são transformações, mas esse Deus a que nós estamos nos referindo agora é um Deus que tem um poder de criar as coisas do nada. E ele usa essa sua sabedoria infinita para que a criação ela pudesse ter sido feita no seu grau máximo de perfeição e plenitude. Então, olha que coisa fantástica a gente colocar no nosso cenário da análise hoje um Deus com poder criador e com uma sabedoria que leva a tudo que ele faz com plenitude e perfeição. E é nesse cenário, amigos, que Deus criou um universo do nada. Não existia matéria, nada, ele criou a matéria e assim formatou, para uma linguagem que alguns conhecem muito bem aqui, formatou um universo, criou e formatou um universo fantástico. Neste cenário, ele trouxe como o nosso lar um dos muitos e milhares de planetas existentes aí nos diversos sistemas, mas colocou no sistema solar um planeta especial, muito especial, que é o planeta Terra. Criou com todos os detalhes que nós já passamos há 2 anos atrás, numa série sobre a criação. Uma hora eu coloco esta série no YouTube para aqueles que desejarem rever ou assistir, mas com um grau de detalhes maravilhosos. E fechou esse período da criação trazendo o ser humano para habitar nesse planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra, já falamos aqui, foi um presente de Deus. Deixa eu até olhar aqui para vocês, amigos. Um presente de Deus para os seres humanos, dos quais estamos inclusos nesse presente, nessa dádiva que veio de Deus a todos nós. E os seres humanos foram criados nessa ocasião com muitas características distintivas. Mas, em especial, eu queria trazer aqui para vocês também hoje, assim como eu trouxe somente dois atributos, duas características de Deus, eu gostaria de trazer em relação ao ser humano e para servir de base do nosso entendimento do que está acontecendo no nosso mundo hoje, aonde você está, aonde nós estamos aqui, eu queria trazer aqui três características do ser humano. E aqui já coloco elas de imediato para vocês. Deus criou os seres humanos com inteligência, com criatividade e com livre-arbítrio. Estas três características, entre outras tantas maravilhosas, elas fazem parte de uma conexão do que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial e outras tantas coisas do nosso mundo moderno. Agora, imagine que lá atrás, Deus fez o homem com uma inteligência consciente, tá? Para ser distintivo aqui. Aliás, até essa palavra consciência, ela faz parte dos atributos
do ser humano, os atributos distintivos, porque nós temos outros seres, inclusive no mundo animal, com um certo grau de inteligência. Mas aqui a gente está se referindo, evidentemente, à inteligência consciente. A criatividade consciente, intencional. Olha que outra palavra-chave aqui nesse cenário do ser humano é a intencionalidade. Nós podemos usar a nossa inteligência de uma forma intencional, dirigida a algum propósito. E aqui vem uma outra palavra-frase, uma palavra-chave desse contexto do ser humano, né? Não só a intencionalidade, a consciência, mas também o propósito. Então, imagine uma inteligência com propósito, com consciência, com um direcionamento, uma criatividade nesse mesmo cenário e, junto com tudo isso, o poder de escolha dado aos seres humanos, que é este livre-arbítrio. Amigos, este é o cenário com o qual o ser humano foi criado. E está aqui na nossa linha do tempo. Vocês conhecem a história, eu vou passar mais rápido aqui, mas o ser humano ele passou por uma fase de má escolha, e o mal entrou neste cenário do planeta Terra, da vida humana. Nós chamamos aqui de queda, a entrada do mal, a queda desse status de perfeição. Por isso, na nossa linha do tempo, essa timeline aqui tem até essa quebra aqui, tá? Descemos de nível, gente. E estamos num período aqui, num nível em que o mal habita e em que as escolhas estão agora permeadas entre o bem e o mal. Bom, mas ainda assim o ser humano continua com a inteligência, com a criatividade, com propósito, com consciência, e nós utilizamos isso tudo naquilo que nós realizamos. O próximo passo, ele é muito interessante, porque na nossa história de humanidade, ó, está aqui traçado numa linha do tempo, em linhas bem gerais. Estamos aqui, ó, à direita, onde eu coloco aqui, muito próximo da volta de Jesus, e já temos uma história fantástica aqui. Ah, nessa história, nós resolvemos estudar o nosso planeta e tudo que acontece aqui e até um pouco fora dele também. E assim surgiram as ciências. As ciências podem ser vistas sobre duas óticas diferentes. Tá? A palavra ciência pode se referir aos elementos da natureza que estão nos seus espetaculares movimentos, como pode ser também uma área de estudo que está buscando entender tudo o que acontece na natureza. Mas o fato é que, com essa inteligência, o ser humano foi desenvolvendo várias ciências. E, amigos, eu queria até dar uma atualizada ao nosso grupo aqui hoje. Nós estamos todos acostumados a ter aquela tríplice divisão das ciências, né? Humanas, biológicas e exatas, onde a gente distribui ali as ciências. Atualmente, vocês sabem que houve um reagrupamento e as ciências foram divididas em três grandes áreas. É um pouquinho mais, não tão recente, mas um pouquinho mais recente. Então mudou um pouquinho aquela nossa forma de entender as ciências, para a gente ver o nosso cenário de hoje, da inteligência artificial. Hoje, a divisão das ciências em três grandes áreas são as ciências formais, naturais e sociais. Aliás, talvez seja uma atualização para alguns aqui. As ciências formais, elas são aquelas ligadas a pensamentos mais abstratos. Então, está aqui dentro das formais a matemática, a lógica. Olha, alguns dos nossos amigos aqui, que são da área da computação, e trabalham com sistemas de algoritmos e outros sistemas mais, estão dentro das ciências formais. Estatística está aí dentro também. As ciências naturais, só para dar uma panorâmica aqui rápida para vocês, depois vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso, ela já se divide em ciências naturais físicas e biológicas. Então, as físicas, tá aquele clássico que você já conhece, né? Física, química, a própria astronomia está por aí, a geologia. Então, ela está ligada ao mundo natural, mais ligada ao mundo natural e focado nessas questões físicas.
E as ciências naturais biológicas, também compreendidas como ciência da vida ou biológicas e da saúde, aí a gente tem a biologia, a medicina, a botânica, a zoologia e assim por diante. E as sociais, como o próprio nome diz, ela está ligada o que acontece na natureza, mas com os comportamentos humanos. Por isso tem essa característica social. Aí entra ali a sociologia, a psicologia, a história, geografia e assim por diante. Até a economia está aí dentro dos comportamentos sociais. Amigos, é neste cenário em que o ser humano foi criado com inteligência, criatividade, livre-arbítrio, desenvolvendo ciências, procurando compreender o nosso mundo natural, que entrou então a tecnologia. E percebe, eu estou levando vocês a compreenderem a história do que nós estamos vivendo hoje à luz da palavra de sabedoria da Bíblia, com a ótica cristã, dos valores, dos princípios que foram permeando a nossa história, mesmo com todo o mal, e a Bíblia chama do pecado presente nesta fase aqui. E é neste cenário da criatividade que Deus deu aos seres humanos, da inteligência, que fomos desenvolvendo com a bênção de Deus a tecnologia. A tecnologia, se você. Onde é que foi parar a tecnologia? A inteligência artificial, por exemplo, e as coisas da tecnologia estão em que cenário? É interessante, elas estão nas ciências formais, tá? Porque ali a gente tem a ciência da computação e os estudos dos algoritmos, que tanto a gente precisa nas IAs, e teorias de sistemas, mas elas fazem a tecnologia, a internet, IA, etc., etc., elas fazem parte de um campo também multidisciplinar que permeiam essas ciências todas, tá? Como, por exemplo, a nanotecnologia, a biotecnologia, que são áreas multidisciplinares. E, amigos, é com essa capacidade espetacular humana que levou a gente a desenvolver sistemas do universo e da nossa vida aqui no planeta, que permitiu a gente ter de automóveis a foguetes, que é a mente humana com a bênção de Deus levando a essa capacidade. E é neste cenário que surgiram duas coisas muito importantes para a vida nossa hoje. O que quer que você faça que e que de alguma forma está interferindo na sua vida, que é a internet e que é também a inteligência artificial. Mas antes de comentar sobre elas, eu queria dizer a vocês o seguinte: nesse cenário de criação, né, eu falei aqui da criação de Deus e as coisas que nós criamos, eu trouxe até uma imagem clássica que já utilizei algumas vezes aqui com vocês, né? Deixa eu colocá-la mais limpa aqui para nós. Olha, lembram-se daquela tela maravilhosa, um afresco pintado ali na época de 1511 por Michelangelo, gente. Tá? É uma dos afrescos que faz parte daquele conjunto de telas que está na Capela Sistina, que foi nessa época de 1508 a 1512. Estima-se que esse afresco, que intitulado A Criação de Adão, ele tenha sido feito ali em 1511, aproximadamente, tá? Mas foi nessa época que Michelangelo nos presenteou com essa obra de arte. Atualmente, a IA já começou a fazer sugestões interessantes em cima da obra de Michelangelo, né? Fazendo um recorte aqui dessa conexão de Deus com os seres humanos, no momento em que Deus cria o ser humano com toda essa capacidade, e nós também queremos, de alguma forma, ser co-criadores, transformando. Alguns querem até ser mais como se fossem deuses, mas aqueles que estão dentro do equilíbrio buscam também essa cocriação, e a sugestão da IA, ela já traz um momento assim um pouco diferente, tomando a liberdade de modificar aqui, como foi sugerido por algumas IAs, essa conexão entre Deus e o ser humano,
agora já entre o ser humano e a sua própria criação ou cocriação ou modificação com as máquinas. E está aqui essa impressionante alteração da obra-prima de Michelangelo, uma delas, né? Mostrando uma coisa interessante. Deus nos criou do nada, mas nos deu a capacidade de criar coisas que pudessem nos beneficiar na nossa vida humana. Amigos, em primeiro lugar e primeira conclusão, eu fazer esse histórico aqui para vocês, para nossa reflexão, é que esta capacidade e tudo que o ser humano tem feito até agora, inclusive a possibilidade de a gente estar tendo essa live ao vivo com pessoas em tantas partes do Brasil e do mundo, é um dom e um presente de Deus. Então, em primeiríssimo lugar, a gente tem que ter muito claro, e por isso que eu fiz esse histórico vindo lá da criação, para que você tenha sempre no coração que tudo isso que tem tecnologicamente beneficiado o ser humano é um presente de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que estamos num mundo que distorce as coisas que Deus nos presenteou com a capacidade de criar. E isto não será diferente com a inteligência artificial. Eu queria avançar com vocês nessa análise de reflexão, voltando aqui ao nosso quadro geral, que mapeia a realidade da vida humana que nós estamos hoje, e lembrar a vocês o seguinte: que nesse contexto de criatividade, inteligência e livre-arbítrio, o ser humano foi para um caminho e criou, por exemplo, a internet. Eu quero só lembrar vocês que a internet surgiu oficialmente em 1969. Amigos, depois é que em 69, deixa eu explicar aqui muito rapidamente para vocês, foi aquela primeira conexão. Ela surgiu nos Estados Unidos com motivos militares na época da Guerra Fria. Gente, eu tinha nascido há pouco tempo antes, tá? Se quiser fazendo contas aí, já estava com 4 anos. Não, 5 anos. Sim. Opa, cinco, hein? Não tem problema, pode fazer contas que você vai chegar aí, né? 1969, por motivos militares e para conectar mundos. Ou seja, antes de 1969, aliás, mesmo depois demorou um pouquinho para chegar até nós não tínhamos a menor possibilidade. Eu já tinha nascido, gente, alguns de vocês também. Nós não tínhamos a menor possibilidade de ter conexões como essa que nós estamos tendo agora. E a primeira conexão foi muito interessante, porque foi entre duas universidades, a Universidade da Califórnia de Los Angeles, a UCLA, conectou-se ali em 29 de outubro, olha só, até a data ali, 29 de outubro de Hoje, 1969. Aliás, hoje exatamente 29 hoje, de hein? outubro. Obrigado, gatinho. 29. Precisamente, olha, tá aí hoje, 29 de outubro de 2025 e 29 de outubro de 1969, fica aqui o registro histórico. A universidade, os cientistas ali na Universidade da Califórnia de Los Angeles se conectaram com cientistas da Universidade Stanford. E ali surgiu a internet. Bom, depois demorou um pouco, demorou 20 anos para chegar até nós, gente. 20 anos. De 69 foi para 89. E a internet se tornou essa maravilha à nossa disposição, para o bem ou para o mal. Um instrumento, uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem como o mal, como tantas outras tecnologias que vieram com a capacidade que Deus deu aos seres humanos, como um presente para ser para o bem. Mas com o livre-arbítrio, lembra uma dos itens que a gente não pode deixar de analisar, Deus deu essa possibilidade. Com o mal entrando ali, já analisando algumas vezes, nós então tivemos essa infelicidade de ferramentas tão extraordinárias serem também utilizadas para o mal. Bom, com a internet e outras questões tecnológicas, surgiu também, e eu chego aqui trazendo a IA, a inteligência artificial. Amigos, uma coisa muito curiosa. Se você ler um pouquinho a história da inteligência artificial, ela vai até antes da própria internet, tá?
1956, curiosamente, na, na mesma Universidade de Stanford, antes de ter o surgimento da internet, mas eles consideram o início da IA ali. Teve um congresso que já era tradicional acontecer, e os cientistas ali, eles afirmaram naquele evento, em 1956, que o ser humano teria a capacidade de começar a criar inteligências artificial, e ali surgiu esse nome pela primeira vez, que pudesse fazer as atividades que o ser humano faz. Algumas fisicamente, através de robôs, e outras até não substituindo, mas criando situações que pudessem simular também o cérebro humano. E isto foi se desenvolvendo de lá para cá, de tal maneira que a inteligência artificial que a gente vê agora, e que foi motivo desse diálogo que eu comentei no início da nossa live de hoje, um diálogo impressionante, e que a gente usa agora através de aplicativos ou de softwares, eu queria situar vocês aqui no nosso linha do tempo, o último item, que isto chegou até nós de uma forma mais impactante somente há 3 anos atrás, amigos. O que nós vivemos hoje como um boom no mundo inteiro chegou dessa maneira para nós, com algumas das ferramentas que áreas já estavam utilizando há muitos anos e outras que não estão acessíveis a nós, em 2022. Por que 2022? Que foi o ano que foi lançado, entre outros aplicativos que vieram logo em seguida, o famoso Chat GPT, que muitos de nós utilizamos aqui. Eu tenho no meu celular uns 4, 5 tipos de aplicativos diferentes de inteligência artificial e uso tanto profissionalmente e até por outros motivos pessoais. Estou, às vezes, fazendo algumas pesquisas. Amigos, esse histórico para você não perder de vista, o primeiro elemento que eu queria deixar muito claro: todas essas capacidades vieram como um dom de Deus desde a criação. E o propósito de Deus é que a gente pudesse, utilizando uma inteligência, uma criatividade, um livre-arbítrio, mas com consciência, com propósito, sempre para o bem. Mas eu quero alertar a vocês nesse momento desta reflexão, dessa visão panorâmica, de que há esse momento que nós vivemos aqui me faz lembrar um texto de um profeta do Antigo Testamento, do livro de Daniel, muito interessante, e em que Deus orienta Daniel, depois de escrever, já estava no capítulo 12, último capítulo de um livro profético que mostrava as coisas do tempo do fim. Aí, num determinado momento, Daniel escreve essa mensagem que ele recebeu do próprio Deus, que dizia assim: Daniel, encerra as palavras que ele estava escrevendo do livro, e sela o livro, aquele livro, o livro de Daniel, até o tempo do fim. O livro ele foi disponibilizado, mas parece que a compreensão dele estava reservada para o tempo do fim, que é o tempo que nós vivemos. E aí o trecho ainda continuava dizendo assim: muitos o esquadrinharão, estudarão, pesquisarão o livro, e o saber se multiplicará. Aqui, em primeiro momento, esse texto, ele tem, lendo o contexto todo, uma aplicação muito clara para as profecias do livro de Daniel aplicados ao tempo do fim. Há uma outra versão que eu trouxe aqui para vocês, bem interessante, desse mesmo verso, que diz assim, né? Uma tradução um pouquinho diferente. Daniel, guarde em segredo as palavras e cele este livro até o tempo do fim. Então, ficou selado, colocado depois no cânon bíblico, as pessoas liam, mas a compreensão parece que ela veio mais nesses nossos tempos. Muitos irão, olha, eu achei muito interessante essa tradução. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Aliás, faz total sentido para a busca que a gente tem através das inteligências artificiais.
Eu, como disse a vocês, esse texto bíblico ele tem uma aplicação primária mais direta ao próprio livro de Daniel e às profecias e o que viria para o tempo do fim. Alguns gostam de aplicar também essa expressão, o saber se multiplicará, o conhecimento, a ciência se multiplicará, também se referindo ao que está acontecendo aos nossos tempos. É uma aplicação secundária, ok, para alguns, mas uma coisa é fato, amigos. Nós estamos vivendo uma época em, próximo da volta de Jesus que, de fato, a ciência se multiplica, o conhecimento, sobretudo da busca do tempo do fim e das coisas que envolvem a Deus e a nossa vida, as pessoas estão cada vez buscando mais. Algumas começam a buscar nas inteligências artificiais. E eu queria colocar aqui para vocês, quando a gente pega esse cenário, olha, completei mais uma linha aqui no nosso esquema, no nosso mapa da história humana aqui, de que todas essas ciências em que o ser humano historicamente buscou, elas, nesse momento que nós estamos vivendo, elas podem ser aplicadas para o bem ou para o mal. Amigos, mas nesse período aqui que agora eu destaco em amarelo, na linha do tempo. Somente nesse período. No início era perfeito, portanto a possibilidade do mal. Do mal não existia, somente o bem. Hoje, então, tudo que o ser humano está estudando, ele pode ser utilizado para o bem ou distorcido para o mal. E a inteligência artificial de igual forma. Aliás, a gente tem que lembrar que a inteligência artificial e esses aplicativos que nós estamos utilizando, ela faz uma coisa tão brilhante. Esse diálogo que eu comentei no início é impressionante. E outros tantos. A própria inteligência artificial, ela pode ser utilizada para o bem de uma forma tão brilhante que você pode conectar dados que até o cérebro humano teria dificuldade para processar tudo que nós temos de informações. Com uma velocidade, com uma rapidez, com uma conexão. Mas, ao mesmo tempo, ela pode levar para caminhos de informações completamente distorcidas. Portanto, a nossa absoluta confiança como verdade absoluta não pode estar na inteligência artificial. Por um motivo muito simples. Todos os sistemas de algoritmos que movem uma inteligência artificial, elas trabalham em cima de tudo aquilo que foi colocado na internet. E eu vou perguntar a vocês: tudo aquilo que foi colocado na internet, que as IAs rastreiam com muita velocidade, são somente as verdades absolutas? Amigos, você e eu alimentamos a internet toda vez que nós fazemos pesquisas, colocamos dados, o nosso comportamento está levando dados ali. Pessoas, instituições, cientistas colocam intencionalmente dados ali para serem processados. Empresas colocam dados para serem processados. Qual a verdade, a veracidade desses dados? Ali está a mistura da verdade e do erro. Quando eu faço todas as minhas consultas, o mapeamento vem dessas verdades ou mentiras. Portanto, a IA, ao mesmo tempo que é uma benção, uma virtude, e a gente pode utilizar de uma forma inteligente e sábia, eu tenho que entender que ela é utilizada também de uma forma distorcida e muitas vezes para o mal, para nos levar a compreender coisas que não são os caminhos de Deus. Você tem os dois lados. Eu, nessa análise que fiz, comentei com vocês da conversa do diálogo que recebi de um de vocês, comentei algum tempo atrás, eu li um artigo de um cientista que ele dizia muito claramente o seguinte: a inteligência artificial, quando ela é consultada para algum conselho,
Imaginem, pessoas estão usando a inteligência artificial para um conselho. Às vezes, um conselho técnico que analisa dados faz até sentido, mas nós estamos falando de conselhos de situações emocionais ou espirituais na vida. Toda vez que há um diálogo com uma inteligência artificial que vai na linha de um conselho pessoal solicitado, a IA está programada para captar nas suas palavras, nas suas frases, ou tudo que tem a ver com a sua vida que de alguma forma foi exposta, para que as respostas estejam de acordo com o seu entendimento de vida. Então, por exemplo, se eu fizer um diálogo com a IA e que eu revele que eu tenho uma compreensão de princípios e valores cristãos, ela é capaz de me conduzir para que eu fique satisfeito os pensamentos usando até textos bíblicos, construção de pensamentos na linha cristã, porque ela entendeu que eu tenho essa linha, para que ela possa me satisfazer e me engajar nesse processo da interação entre seres humanos e inteligência artificial. Eu não estranhe, mas e vi isso acontecer em casos especiais, ela chegou até a fazer uma oração no diálogo entre seres humanos e inteligência artificial. Se eu, por outro lado, denotasse que as minhas compreensões de vida fosse, por exemplo, numa linha budista, toda a construção dessa inteligência é programada para construir um pensamento e uma proposta de respostas e conselhos sobre a ótica budista. Amigos, eu descrevi para vocês agora um artigo lido há alguns anos atrás. Detalhe, de alguém que não tenha conexão nenhuma com, faz um ano e pouco, com nenhuma conexão com a questão espiritual e religiosa, mas sim técnica da inteligência artificial. Ela, portanto, ela vai mapear aquilo que está disponível na internet sobre algumas óticas. Eu não quero minar aqui o valor que olha, que a internet, que a inteligência artificial e o que nós estamos vivendo no mundo hoje, incluindo essa live e outras tantas potencialidades tecnológicas que têm virtudes no campo da medicina, que têm virtudes no campo da engenharia, no campo de todas as áreas possíveis, inclusive da economia, das cidades, do tráfico aéreo, em todas as ciências possíveis, a inteligência artificial está trazendo contribuições inquestionáveis. Porém, amigos, eu perguntei hoje para a inteligência artificial algo e fui duro com ela. Escolhi aqui um dos aplicativos e fui duro com ela. Tô com o meu celular aqui em mãos. E perguntei aí se ela tinha algum limite ou se eu posso consultá-la para qualquer questão pessoal que eu esteja precisando. Amigos, a própria inteligência artificial, essa que eu consultei aqui, ela disse que há limites que estão fora do seu próprio alcance. Ela admitindo. Talvez ela tenha percebido os meus prompts, né, que as minhas perguntas que denotavam princípios e valores cristãos. Mas questões de consciência, de vida interior, de emoções genuínas, porque ela consegue tentar transmitir uma pretensa emoção, julgamento moral, propósito, criatividades, questões espirituais, não estão no escopo que se propõe a inteligência artificial. Por outro lado, algumas não estão com esses limites e estão propondo
orientações e caminhos de vida pretensamente espirituais. Percebe o nível que nós estamos lidando de incertezas? E eu quero hoje provocar, isso é uma live que a gente precisaria de um tempo maior, né? Mas eu quero provocar agora, nesses próximos momentos, algo que é muito especial para nós hoje, para a nossa vida hoje. Nós não negamos o valor da ciência e tudo que isso traz para nós, mas temos muito claro o propósito de algumas coisas. E quando nós buscamos os caminhos que nos levam à eternidade, olha, eu disse que esse campo aqui da ciência, do bem e o mal, está nessa época, desse período da história que nós estamos vivendo aqui. Mas quando nós vamos para esse período aqui, que é muito próximo da volta de Jesus, da eternidade. Aí, esse sistema de tudo que o ser humano criou e que Deus nos permitiu já não será mais com o mal. Aí, meus amigos, volta de Jesus para frente, eternidade só será com o bem. Mas enquanto nós estivermos nesse momento, nós estamos muito próximos aqui. Viram onde eu coloquei 2022, 2025? Estamos aqui, ó, nos aproximando muito próximos da volta de Jesus. Enquanto estamos nesse momento aqui, faz muito sentido a gente ter como nosso guia a palavra de sabedoria da Bíblia, nosso guia de vida. Nosso guia de vida não deve ser a inteligência artificial ou qualquer sistema. Ele nos beneficia em outros aspectos, porque é na palavra de sabedoria da Bíblia que nós vamos encontrar algo que nada que tenha sido criado pelo ser humano pode nos dar. Em primeiro lugar, a verdade, os valores e princípios cristãos, a orientação para a vida e o caminho que nos leva à eternidade. E a lista poderia ser imensa. Amigos, isto nós só encontramos na palavra de sabedoria da Bíblia. Nós temos até aplicativos, usamos até a IA dentro do contexto bíblico, apenas no aspecto tecnológico. Por isso, deixo com vocês alguns textos muito especiais. Livro de Timóteo. Toda a escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus, toda ela, seus 66 livros, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para este propósito, amigo, para estes propósitos, não vamos buscar na inteligência artificial, e sim na sabedoria de Deus. Olha esse outro texto da sabedoria de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ela está sendo minada por muitos falsos líderes religiosos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse outro texto de Salmo também fala muito ao coração. Encaminharei a vocês. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é testada, é validada. Portanto, a palavra do Senhor é legítima. E ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se há um refúgio espiritual, amigos, este é só na palavra de sabedoria de Deus. Eu gostei muito, eu já trouxe outros textos sobre a Bíblia para vocês, mas este outro salmo também ele é muito valioso. A exposição das tuas palavras dá luz. Amigos, se tem uma coisa que nós precisamos é ter clareza no mundo que nós vivemos, lucidez na nossa mente. E ela dá entendimento até aos simples. Isto é um caminho, o efeito que a palavra de sabedoria de Deus pode trazer para nós. Portanto, aquele texto que há pouco li aqui para vocês, né? A escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, amigos, com um propósito, a fim de que o homem
homem de Deus, genericamente falando, aqueles que buscam os caminhos de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para aquilo que é do bem. E por fim, eu trago aqui para vocês o tema da sabedoria de Deus, porque é o Senhor quem dá sabedoria. Nós podemos utilizar a inteligência para o bem ou para o mal, mas a sabedoria que só está ligada ao bem, ela é um dom, uma dádiva de Deus. É da sua boca que procedem, da boca de Deus que procede o conhecimento e o discernimento. E se há um de nós, e quem de nós não está precisando de sabedoria? Se algum de vós, diz Tiago, né, necessita de sabedoria, todos necessitamos. Peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Amigos, percebem? E quando nós olhamos esse. Eu criei um quadro mental aqui para vocês, para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Quando nós olhamos para esse quadro, tenha sempre em mente que há três coisas que estão por trás de todo esse quadro. E eu encerro mencionando essas três. A inteligência artificial, uma ferramenta, um instrumento criado com a inteligência que Deus nos deu para que pudesse beneficiar o ser humano. Mas também, lembre-se, muito utilizada para o mal. O intelecto humano, o segundo aspecto, um presente de Deus, que nos reserva e nos convida a usarmos a nossa vida de forma racional, emocional, com tudo que o cérebro humano foi presenteado. Mas, acima de tudo, que a gente utilize, seja a inteligência artificial ou o intelecto humano, com a sabedoria que vem de Deus. E esta nós precisamos buscar todos os dias na Sua palavra. Esse é o convite e a reflexão que eu trago para vocês hoje, para que, em meio ao contexto da vida que nós estamos, a gente seja pautado pela palavra de sabedoria da Bíblia. E é nesse momento que eu quero convidar vocês para uma oração. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos porque o Senhor, lá no passado, criou este universo, este planeta e nós, seres humanos, com a capacidade de muita inteligência, de muita criatividade, mas também com livre-arbítrio, consciência, propósito e com a capacidade de nos relacionarmos contigo. Por isso pedimos que o Senhor nos dê muita sabedoria, para que diante do mundo que nós estamos hoje, com distorções, desvios e com propósitos escusos ligados ao mal, que o Senhor nos dê sempre a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e que a Bíblia, aconteça o que for nesse mundo de distorções, seja o nosso guia seguro até a eternidade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós com esse propósito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gatinha, eu preciso comentar sobre esse cenário, mas eu vou te convidar primeiro aqui. Aliás, antes da gatinha já ocupar um espaço aqui conosco, nós temos um motivo especial por ter modificado esse cenário. As Bíblias estão presentes aqui para reforçar os nossos caminhos, várias Bíblias, inclusive um manuscrito em grego. Se alguém desejar depois passar aqui em casa para ler um pouquinho, são cartas de Paulo e também o livro do Apocalipse. Está aqui um manuscrito. Porque hoje também nós estamos comemorando o dia Do livro. do livro. E não podíamos destacar o livro, a coleção de livros mais preciosa, essa coleção mais preciosa que nós temos como um presente de Deus, que é a Sua palavra. Por isso, colocamos aqui uma parte das nossas Bíblias e alguns livros também, os comentários. Ops, deixa eu trazer aqui um pouquinho, os comentários que utilizo também nas preparações da live. E aqui, nesse espaço, vou até deixar uma espiadinha
estão algumas das outras Bíblias. É o nosso espaço especial para as versões da Bíblia que a gente tem aqui quando a gente quer ler um pouco. Gatinha, inclusive está a sua Bíblia ali, uma Bíblia antiga que você usava. Primeira Bíblia. Tem ali essa sua Bíblia. É um livro muito precioso e, Gato, eu aproveito para dizer que é uma honra poder a cada dia, junto com você, estudarmos um pouco este livro É, que tem uma inspiração para a nossa vida e para a eternidade. amém. É, a Bíblia é realmente a fonte de sabedoria e ela nunca será ultrapassada. E os princípios e valores que estão na Bíblia, eles é, não podem ser esquecidos e eles nunca vão estar em desuso ou assim, eles não tenham perdido, que eles tenham perdido o valor. Em hipótese nenhuma. A ciência, ela está sempre em evolução, ela está sempre se modificando. A Bíblia, ela é eterna. E ela não se modifica, Não, ela, não se modifica. os próprios textos bíblicos já deixam claro isso. Portanto, amigos, gatinho, que as mensagens dessa palavra de sabedoria façam parte da nossa vida todos Todos os os dias. dias. Até em breve estarmos na eternidade, e aí a promessa que está registrada na Bíblia é que esta palavra, a lei de Deus, o amor de Deus, a sua palavra estará escrita no No nosso nosso coração. coração para a eternidade. É. Que Deus nos abençoe. Amém.